Mateus, imagine que você gosta muito de uma menina, ela gosta de você, vocês começam a namorar. Só que quando vocês estão juntos, ela só fica falando de outra pessoa, só de outro carinha. Rola o namoro? Não, Se não funcionaria num namoro, será que daria certo num casamento? muito menos. Terrível, complicado. Amor não correspondido. Esse é o tema da lição dos adolescentes desse trimestre e fala do relacionamento como se fosse um casamento entre Deus e o povo de Israel. Bem-vindo ao canal Lamed. Onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado, porque coisas boas acontecem aqui. Rejeitando o chamado para servir. Este é o tema da lição desta semana e nós queremos destacar 3 pontos super importantes com você. Para acompanhar a história, vá lá, pegue sua Bíblia que está no primeiro livro de Reis, capítulo 21. E no capítulo 16 do livro Os Ungidos, que conta a história de Acabe e Nabote, que tinham uma vinha. Aqui entra o primeiro ponto que a gente quer destacar. Um pecado sempre leva ao outro. Você sabia que só nessa história eles transgrediram 4 dos 10 mandamentos? 4. Uau! Você sabe quais foram esses mandamentos? O primeiro foi a cobiça. O segundo, falso testemunho. O terceiro, assassinato. E por último, o roubo. Depois disso, Deus deu um basta para Israel. Acabe e Jezabel, a casa caiu. Então, você se lembra que Jeorão, filho de Josafá, aquele rei legal, bonzinho de Judá, havia se casado com a filha de Jezabel e Acabe, que se chamava Atalia, por uma questão ali, uma aliança política. Mas da mesma forma que Israel se afastou completamente dos caminhos de Deus, Judá foi para o mesmo caminho. Eu quero apresentar para vocês agora o segundo ponto. A consequência terrível da união com pessoas que não são verdadeiramente tementes a Deus. A gente volta, inclusive, para o tema geral da lição. Há pessoas que, de fato, estão dizendo que elas amam a Deus, que elas obedecem a Deus, mas, às vezes, as ações, as atitudes delas não mostram isso. São cristãos só de boca, não de atos. E como a gente sabe disso? É simples. Basta olhar quais são os assuntos das conversas. Por exemplo, as redes sociais. Aquilo que se posta, aquilo que se curte, aquilo que se compartilha. Se as pessoas entrassem no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais em geral, elas saberiam que você é um cristão? Você tem colocado coisas ali que fazem com que elas percebam que você verdadeiramente ama e serve a Deus? Isso nos lembra o texto de Lucas 6,46, quando o próprio Jesus fala: "Por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo?" E foi exatamente isso que aconteceu, tanto com Israel como Judá. Estavam dizendo uma coisa e fazendo outra. Antes de irmos para o terceiro ponto, tem um texto na lição de sexta-feira e também no livro Os Ungidos que eu gostaria de ler. Há muitos que nem se podem imaginar consultando médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis do espiritismo. Forte esse texto, não é? De fato, essa referência é feita por causa de Acasias, filho de Acabe, que assumiu o reino de Israel. E numa ocasião ele se feriu, ele caiu da varanda do palácio dele e ele ficou gravemente ferido. E em vez de mandar buscar um profeta de Deus, ele mandou consultar Baal-zebub, que era deus de Ecrom, uma nação pagã, para saber se ele ficaria curado ou não. E Deus manda depois Elias dar a mensagem clara para ele, que como ele havia se afastado tanto dos caminhos de Deus e havia mandado consultar os deuses pagãos, ele não ficaria curado. Interessante quando você leu aí, né, Mateus, essa parte de que há pessoas que não consultariam médiuns espíritas, mas às vezes são atraídas por formas mais agradáveis de espiritismo. Faz a gente refletir, porque possivelmente, se um amigo seu, por exemplo, né, te convida para ir num centro espírita, você fala, legal, de boa, vamos lá? Você possivelmente vai dizer não, mas às vezes a gente não está prestando atenção do que a gente está colocando dentro da nossa própria casa. As coisas que às vezes a gente está consumindo, seja aí, né, nas formas de entretenimento, e trazendo esse tipo de coisa com esse conceito para dentro da nossa casa.
Isso faz a gente pensar, ficar muito alerta, né? E o terceiro ponto, ele nos leva para o texto de Provérbios 14:12, que diz que há caminhos que parecem corretos, a pessoa considera correto, não vê problema nenhum ali, mas no fim pode ser uma estrada de morte. Estamos chegando ao final da recapitulação dessa lição. Agora, vamos relembrar os 3 pontos. O primeiro ponto. Um pecado sempre leva ao outro. O segundo. Qual é o segundo? Ok, continuando. Ponto 2. O ponto 2 é a consequência da união ou do vínculo com pessoas que não temem a Deus. E o ponto 3. É o perigo de você levar para dentro da sua casa conteúdos que são contrários à palavra de Deus, achando que não tem nada a ver. Lembre-se que no texto de Provérbios 14:12 fala que, para nós, os caminhos são corretos, mas acabam não sendo de verdade. No último vídeo, nós vimos como foi o fim de Acabe. Uma morte bem improvável. Porque uma flecha do nada atingiu o cara numa batalha, ele disfarçado, e ainda assim a flecha atingiu de forma que a morte dele aconteceu do nada. Realmente, mas como foi o fim de Jezabel? Boa pergunta. E a lição dessa semana também contou como foi a morte de Jezabel. Para a gente entender o contexto, Jeú tinha sido ungido como rei de Israel e recebeu uma ordem. Ele deveria exterminar qualquer um que tivesse sobrado da casa de Acabe, e ainda havia Jezabel. E Jezabel, então, se adornou, colocou sua melhor roupa, mas eu quero ler para vocês o trechinho que descreve isso na lição. Diz assim: quando Jezabel soube da morte de seu filho e de seu neto, ela imaginou que seu fim havia chegado. Em vez de se humilhar, a Bíblia diz que ela se maquiou, colocou seus adornos e vestiu seu traje mais importante. No entanto, o adorno exterior não foi de proveito algum diante de Jeú, nem diante do julgamento de Deus. Deus vê o coração e convida a um adornamento interno e não externo. Jezabel não morreu como uma rainha, prestem atenção nessa parte, mas como a criatura vil que demonstrou ser. Realmente, a descrição que a Bíblia apresenta da morte de Jezabel é realmente algo horrível. Ela foi jogada da sacada pelos guardas que estavam ao lado dela, e a Bíblia diz que o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e a carruagem passou por cima dela. E depois os cachorros lamberam seu sangue e comeram sua carne. Algo bem nojento, não é? Mas você sabia que o nome de Jezabel aparece não só aqui, mas em outro livro da Bíblia? Você sabe qual é? Está lá na seção do Além do Estudo da lição desta semana. Menciona que Jezabel também está descrita no último livro da Bíblia, o Apocalipse. E o nome dela está associado a um grupo de pessoas. Pessoas que fazem más escolhas, que vivem para si mesmas, que rejeitam o chamado de servir e, pior de tudo, ainda desviam outras dos caminhos do Senhor. Nós estamos chegando ao fim, da lição aqui, mas fica aí a dica, que a sua casa esteja firmemente fundamentada na palavra de Deus, para que ela não caia, como aconteceu com Acabe e Jezabel.